Oi, nesse vídeo eu quero falar por que eu não assisto mais conteúdos que falem sobre política. E há muito tempo atrás, eu sempre gostei de política, né? Desde a época da minha adolescência, eu gostava de votar, sempre gostei de votar. Gostava de assistir horários políticos na época da eleição, então era um assunto que me atraía. E em 2018, que começou uma fase que, por assim dizer, eu posso dizer que começou a decepção, né, no que se refere à política. Foi porque eu comecei a acompanhar a política mais de uma forma mais com mais avidez, com mais força, em 2018. E tudo começou com aquele episódio triste que aconteceu com o Bolsonaro, né? O meu marido, ele já vinha há algum tempo acompanhando o Bolsonaro nas mídias sociais, através da internet. Ele já assistiu uma coisa ou outra sobre o Bolsonaro, e eu vi assim de relance, né? Ele falando algo falando sobre o candidato, vendo assuntos, falando sobre política. Mas até então não tinha me aprofundado em nada, não me interessava de forma assim consistente em nada. Até que aconteceu, né, aquele dia fatídico, né, que tentaram matar o Bolsonaro. E no meu local de trabalho, né, que eu trabalhava na época, eu vi uma pessoa comemorar a facada que o Bolsonaro tinha levado, né? Eu vi uma pessoa comemorar naquela época a facada que o Bolsonaro tinha levado. E aquilo que aconteceu, de certa forma, me escandalizou. Me escandalizou porque eu pensei, gente, como pode uma pessoa comemorar porque outra pessoa recebeu uma facada, inclusive corre o risco de morrer. Aí aquilo me deixa escandalizada, né? Eu fiquei assustada com aquilo. E a partir daquele momento, eu comecei a me interessar pelos fatos políticos. Então, eu comecei a me interessar em saber quem era o Bolsonaro. Comecei a procurar vídeos na internet que falava sobre ele, vídeos antigos em que ele falava sobre o que ele acreditava, sobre tudo que ele pensava, e comecei a assistir conteúdos e mais conteúdos de política. E eu, de certa forma, naquela época, eu comecei a me identificar com as coisas que Bolsonaro falava. Eu me afeiçoei a ele, comecei a admirá-lo, e de certa forma minimizar as tantas bobagens que ele falava, né? As tantas coisas, por assim dizer, ruins que ele falava. Eu comecei a minimizar essas coisas e só ver o que ele falava de bom, né? Que eu considerava que eram coisas boas, coisas significativas, e comecei a gostar, né, do que ele falava, acreditar em muitas das coisas que ele falava, me identificar muito em muitas das coisas que ele falava e minimizar as coisas, por assim dizer, que eram ruins, que não eram legais que ele falava. E aí eu comecei a fazer propaganda dele de forma gratuita, né? Assim, depois que ele recebeu aquela facada, ficou hospitalizado, né? Passou aquele processo todo que muitos já sabem. Então eu falei assim, eu vou ajudar a fazer propaganda pro Bolsonaro. E comecei a fazer propaganda pro Bolsonaro no meu Facebook, no meu WhatsApp, nas minhas redes. Eu comecei a fazer propaganda de forma gratuita. E foi de uma tal maneira que eu cheguei a fazer até de forma presencial.
Eu lembro que eu morava, na época, num bairro em São Mateus, e eu fiz propaganda no centro de São Mateus, né? Eu fiz propaganda dele entregando panfletos, fazendo propagandas para o Bolsonaro. E também fiz para Joyce Hasselman na época, que a Joyce Hasselman, ela também estava junto com o Bolsonaro, era uma das que também apoiava a candidatura do Bolsonaro. Eu também fiz propaganda para Joyce Hasselman, acho que esse é o nome dela, eu não me lembro direito o sobrenome. E comecei a fazer propaganda. E, inclusive, no local onde eu trabalhava na época, uma das colegas de trabalho falou: você sabia que tá todo mundo falando mal de você? Eu falei: sei, eu sei sim que tá todo mundo falando mal de mim, mas eu sei que isso vai passar. E fiz propaganda, não me arrependo. Eu fiz propaganda pro Bolsonaro, até que ele ganhou, fiquei feliz. Só que aí veio o governo dele, eu achei que embora ele tivesse muitas ideias boas, né, muitas das ideias que ele pregava eram ideias boas, eu acredito que ele não conseguiu fazer um bom governo porque não deixaram. Simplesmente boicotaram ao máximo, dificultaram ao máximo o governo dele, colocaram muitas cascas de banana no caminho dele e dificultaram ao máximo que puderam o governo do Bolsonaro. Por isso que ele não fez um melhor governo, porque eu considero o governo que ele fez na época, porque eu acompanhei muitas das medidas que ele tomou, eu acompanhava as notícias, eu acompanhava de perto, eu vi que ele fez muitas coisas boas. E ele só não pôde fazer mais coisas ainda porque simplesmente boicotaram o governo dele, atrapalharam o máximo que puderam. A mídia tinha aversão a ele, então o máximo que podia pintar da sua imagem de uma forma horrorosa, de uma forma como um ser repugnante. Tanto é que isso foi feito até na eleição, né, na candidatura dele, desculpa, até na candidatura dele, quando ele estava fazendo a campanha eleitoral, a mídia já começou a pintar ele como um ser repugnante, digno de que acontecesse o que aconteceu com ele. Então, aquilo, de certa forma, me deixou muito irritada, porque muitas das coisas que eu via, a partir do momento que eu pesquisava sobre a vida dele, eu pesquisava conteúdo sobre ele e via o que a mídia fazia, eu achava algo muito injusto. Era na minha visão, era algo muito injusto o que a mídia fazia. Então, aquilo só crescia dentro de mim, aquele senso de justiça, e me fazia fazer propaganda para ele ainda mais. Então, passou-se o governo dele, eu acredito que ele fez muita coisa boa sim, mas não deixaram ele colocar várias ideias que iam fazer a diferença para o nosso país, não conseguiram deixar ele realizar muita coisa, e isso atrapalhou muito o governo dele e fez que o governo não fosse como deveria ser, como poderia ser. E aí em 22, quando ele se candidata novamente, eu também, de certa forma, fiz campanha para ele, né? De uma forma mais inibida, de uma forma menor, mas voltei a fazer propaganda para ele de uma forma mais tímida, e ele não ganhou, né? Ele não ganhou e foi uma diferença mínima. E o que aconteceu? A partir disso, desses acontecimentos na política, eu cheguei à conclusão de que não valia a pena ver tantos conteúdos sobre política, porque eu, de certa forma, não confio no processo eleitoral do nosso país.
não confio. Então, eu parei de assistir conteúdos de política, eu parei de acompanhar todos os influenciadores, todos os youtubers que eu via na época que falavam sobre política. Eu não acompanho mais, eu não assisto mais. Eu vejo, às vezes, um trecho ou outro de alguma coisa, porque meu marido acompanha em casa, então ele vê algum conteúdo ou outro, e às vezes eu tô sentada na sala, aqui na sala, no momento, então eu consigo ver alguma coisinha ou outra. Mas hoje, assistir a conteúdos de política me deixa nervosa. Assistir conteúdos de política me irrita. Então, eu creio que não é algo bom, não é algo que me faça bem. Então, por isso que eu parei de assistir. E eu teve uma época que eu fui morar na Bahia, em meados de 2003, eu morei na Bahia uma época, e fiz hidroginástica lá, né? E na hidroginástica, um professor que me deu aula, ele falou assim, que a gente tem que procurar manter a nossa paz, que a nossa paz é importante. E que a partir do momento que nós perdemos a nossa paz, nós perdemos a nossa saúde, né? Então, o que eu percebi? Que os conteúdos de política me deixavam nervosa. E por me deixar nervosa, me tirava a paz. E por diversas vezes me deixava uma pessoa reclamona. E eu percebi que tudo isso, de acordo com tudo que eu tenho estudado e com a minha vivência de vida, isso abaixa a imunidade da gente. Abaixa a imunidade do corpo e a gente fica mais suscetível a ficar doente. Tanto é que em 2018, quando eu fiz essa propaganda eleitoral de forma voluntária para o Bolsonaro nas minhas redes, eu arrumei inimizades. Eu fiquei tensa porque eu vivia vendo assuntos e mais assuntos de política. E aí, coincidência ou não, no começo de 2019, foi até a época que eu vim para cá, morar nesse local onde eu estou hoje, eu passei 2019, o janeiro de 2019, menstruando o mês inteiro. Eu achei até que eu ia morrer. De tão assim que era um fluxo muito intenso. E eu conversei com uma das colegas de trabalho, né, das poucas que conversavam comigo. Ela falou, Dilene, eu tô achando que isso tem a ver com estresse. Então, eu passei um mês menstruando, né? Então, um mês preocupada com esse fluxo de sangue que não cessava. Então, eu hoje, depois de passar esse longo tempo, eu atribuo aquele momento que eu passei de estresse lá atrás, envolvendo política. Aí, em janeiro, eu tive esse tempo que eu passei o mês de janeiro todinho menstruando. E em 2022, como também passei de novo, né, nesse período vendo sobre política, né, praticamente o mandato todo do Bolsonaro, eu ficava acompanhando as entrevistas que ele dava na frente lá do Palácio, da Alvorada, né, lá onde ele governava. Eu assistia os influenciadores que falavam acerca de política. Aí no finalzinho do ano eu fiz de novo uma propaganda eleitoral de forma voluntária para ele. E no finalzinho de 22 eu adquiri herpes zoster. E herpes zoster é uma doença horrível. Eu adquiri aqui nas costas, nessa região aqui das costas. E era algo que coçava, que doía. E às vezes dava a impressão que era como se tivesse bichinhos me comendo aqui nessa região das costas. E aí depois eu descobri, né, que o herpes zoster, ele é um vírus que fica no organismo da gente
que tem a ver com o vírus com a catapora. E quando abaixa a imunidade do nosso corpo, a gente adoece. Ele se apresenta, né, essa herpes zoster. Então, o que eu cheguei à conclusão? Como todas as vezes que eu tô aqui na sala e eu vejo meu marido vendo vídeos sobre política, eu saio, eu simplesmente saio. Eu vou pro quarto, vou ler a Bíblia, vou ler livro, vou ver vídeos que tem mais a ver com o momento que eu estou, né? Então, hoje eu evito ao máximo acompanhar a política. Eu sei mais ou menos os candidatos que vão concorrer ao pleito, né? Que vão concorrer na corrida eleitoral. Tenho uma leve pretensão de votar, talvez no Augusto Cury, não sei, algo que eu vou amadurecer mais para frente, vendo um pouquinho melhor os candidatos quando tiver mais perto da eleição. Mas eu confesso que eu fiquei descrente com o processo eleitoral do nosso país. Tudo que aconteceu me fez ver tudo como uma enorme palhaçada. Então, eu não me estresso mais vendo esse tipo de conteúdo, eu evitar ao máximo ver esse tipo de conteúdo, porque me faz mal, né? Porque eu percebi que conteúdos de política me deixam nervosa. Se me deixa nervosa, tira a minha paz e me faz uma pessoa reclamona. E a partir do momento que algo te deixa nervoso ou nervosa, tira a sua paz, te deixa como uma pessoa reclamona. Às vezes faz você perder algumas amizades. Então, eu acredito sim que abaixa o sistema imunológico do nosso corpo e deixa a gente mais vulnerável a ter doenças. Então, é por isso que eu não acompanho mais conteúdos de política. Porque eu acredito que, para mim, né, no meu entendimento, fazem mal. Né? Embora goste ainda de política, mas o que eu pretendo fazer? Eu não estou acompanhando os influenciadores que falam acerca desses assuntos, e quando estiver mais próximo da eleição, eu vou analisar com um pouco mais de cuidado os candidatos que estão concorrendo, e vou tentar assistir talvez um debate ou outro nas grandes emissoras de televisão, e aí vou decidir em quem vou votar. Uma coisa é certa, eu não voto em partidos que têm ideologias comunistas. Eu não voto. Por quê? De acordo com tudo que eu estudei nessas épocas que eu estava acompanhando política, sobre como é o comunismo, o que ele pensa, como ele age, eu cheguei à conclusão de que não tem a ver com o cristianismo, não tem a ver praticamente quase nada com o cristianismo. Eu acho que eles são algo opostos. O comunismo é oposto, se opõe ao cristianismo. Então, baseado na minha fé, de acordo com aquilo que eu acredito, então eu não voto em candidatos que têm ideologias comunistas. Pelo menos um dos crivos, um dos instrumentos que eu vou usar para avaliar o meu candidato na hora de votar é isso. Ele é de partido comunista? Ele é de partido que defende ideologias comunistas? Então, ao máximo, eu vou peneirar para não votar nesses tipos de candidatos. Tá bom? Então, esse vídeo tá dando quase 20 minutos e foi por isso, né, que eu parei de ver conteúdos de política, porque me fazem mal e eu acredito que pode até adoecer a gente, e eu não assisto mais. E você? Você acompanha conteúdos de política?
Você concorda com aquilo que eu falei? Que eles podem deixar você nervoso, tirar a sua paz, te tornar uma pessoa mais reclamona e ficar suscetível a ficar doente? Ok? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Que o Senhor Deus continue te abençoando muitíssimo. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.